galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, hoje é dia de dossiê. Tema principal, o escândalo do Banco Master, porque ele, Daniel Vorcaro, nosso Paquito, o homem do cabelinho de Stock Car, mantinha conversas com diversas autoridades em Brasília, inclusive o ministro do Supremo, Dias Toffoli. A coisa realmente subiu de patamar, a imprensa não sabe nem para que lado vai. Reunião, possibilidade de sessão secreta para tratar da suspeição do Toffoli e muito mais. E não dá para entender esses fatos apenas com as notícias das últimas horas, porque a Globo sabe de tudo. Não é que sabia, a Globo sabe de tudo. Os garotos do André Esteves estão por dentro e a gente tem que falar sobre isso. Temos que voltar alguns dias no passado para ver os recados que foram enviados através da imprensa. E eu falei que a dossiê, esse é o assunto principal. Estou empolgado. Hoje, dia 12 de fevereiro de 2026, é um dia histórico. Vocês sabem que todos os dias eu leio a imprensa, sem exceção. O que é que tem diferente hoje? Pela primeira vez na história, o Estadão, o jornal mais golpista do país, fala com todas as letras: a vitória de Flávio Bolsonaro não representa um risco para a democracia, mas a perpetuação do Lula é um problema para o Brasil. Está chegando a hora. Eu tô tentando manter os pés no chão, porque o meu coração tá cheio de esperanças, que tá me fazendo flutuar. Gente, tem muita coisa pra eu te comentar hoje, velho. É sério. Tem muita coisa pra eu te comentar. Ainda teria outras coisas, mas vai ficar pra amanhã. Amanhã também, já garanto pra vocês que o bicho vai pegar. Ah, não sei. Quer dizer, depende também, né? Os desdobramentos do caso do Master são demais. E vamos lá. Você já deve ter visto alguma coisa. E eu não vou começar em ordem meio que cronológica. Até vou começar em ordem cronológica. Só quero começar com algumas coisas antes. Antes da gente voltar no tempo, entender algumas coisas que saíram nos últimos dias, que eu acho que são importantes para entender que o que aconteceu ontem não vai parar ontem. Hoje o dia vai ser cheio e teremos mais desdobramentos e tem alguém operando aí toda essa situação. E a gente vai falar sobre isso agora. Vamos lá. A gente vai voltar a rever essa matéria, porque já tem algumas informações, né, do que estariam nessas trocas de mensagens, né, o Toffoli com o Vorcaro e outras pessoas. Mas essa matéria da Malu Gaspar, e já é de hoje, já é uma hora da manhã, ela tem informação muito importante. E aquele parágrafo ali, ó, vou nem ler a manchete. Esses são alguns dos muitos itens que recheiam o material, que tem cerca de 200 páginas e tem sido descrito por integrantes do Supremo como nitroglicerina pura. Guarde esse termo, nitroglicerina. A gente vai voltar a falar desse termo lá na frente, quando falarmos das percepções dos petistas, que falaram com a imprensa. Mas, olha o que é Malu Gaspar. Esse relatório da Polícia Federal, que entregou por Fachin, como vocês vão ver, ele tem 200 páginas. E qual é a relevância disso? É que tem muita informação? Não. 200 páginas não são escritas em um dia. Um relatório como esse, ele não é confeccionado em 24 horas. Então, assim, isso daí foi sendo feito, no mínimo, ao longo da última semana. E aí, não sei se vocês vão lembrar, o Caio Junqueira primeiro soltou aquela nota falando: olha, a Polícia Federal já conseguiu quebrar o sigilo do celular do Vorcaro. E essa nota do Caio Junqueira, na verdade, ela veio até depois das matérias do Lauro Jardim. Então, 200 páginas. Foram apresentadas esse material na segunda-feira, dia 9. Ou seja, no mínimo, esse material estava pronto na sexta, a Polícia Federal fechou na sexta, deve ter entregado na mão do Andrei e falou: Andrei, o material tá aí, tá pronto, vai lá e vai tu, né? Vai tu, o diretor-geral da PF, que aqui é pepino, vai lá e fala diretamente com o Fachin. A galera já sabia. E eles não chegaram nessa conclusão após terminar o relatório de 200 páginas. Ou seja, na pior das hipóteses, esse relatório estaria pronto desde o dia 6. Porque dia 7 foi o sábado, dia 8 domingo, dia 9 era segunda-feira. Então, desde o dia 6 já se sabia de alguma coisa. E esse relatório deve ter sido feito ao longo da semana. E por que eu estou frisando essas datas? No domingo, 24 horas antes do Andrei, o diretor-geral da PFL, a Polícia Federal do Lula, é diferente da PF, vocês sabem disso,
24 horas antes do DREI, o Lauro Jardim já dava informação. O alerta que ministros do Supremo receberam sobre o caso Master. Alguns ministros já foram alertados e o correr das investigações vai respingar com força na corte. Tradução. O Lauro Jardim sabia que o Toffoli estava nas mensagens. E sabe por que você pode ter a mais pura certeza que o Lauro Jardim sabia disso? Também no dia 8. O celular apreendido de Vorcaro tem recado com cobrança insistente de autoridade da República. Ele já sabia de parte do conteúdo. Um dos celulares apreendidos do Daniel Vorcaro há ao menos uma mensagem do pastor Fabiano Zettel, braço direito, né, que é o cunhado dele, pedindo que alguns pagamentos fossem liberados, pois estava sendo cobrado insistentemente por uma autoridade da República. E para por aí, não. Também no domingo... só abrir aqui um parêntese. Aqui é a matéria já de ontem, para falar dessa questão, né? Autoridades da República. Polícia Federal encontra citações a políticos em celular de Vorcaro desde 2022. Ela tem uma rede de contatos, né, antiga. Segundo relatos feitos à CNN, a perícia concluída pela PF identificou conversas de Vorcaro com deputados e senadores desde 2022, incluindo pelo menos um presidente de partido político. Bom, Ciro Nogueira disse que já tinha se encontrado com Daniel Vorcaro. Talvez possa ser o Ciro Nogueira. Talvez possa ser o Rueda, que também aparece em várias notícias. Conversar não tem problema, né? E eu duvido que o Ciro Nogueira e Antônio Rueda tenham feito algo errado, né? Eles são da centro-direita. A centro-direita é muito democrática, né? Como diz o Kassab. Além disso, haveria citações a parlamentares feitas em trocas de mensagem entre Vorcaro e Zettel, também empresário e quadro de banqueiro. De acordo com pessoas diretamente envolvidas nas investigações, há uma tempestade de menções a políticos, comparável à delação de executivos da Odebrecht no auge da Lava Jato. Com a citação de parlamentares, fica praticamente descartada a possibilidade do caso do Master sair do Supremo e descer para a primeira instância, além de gerar uma nova escalada na crise política em torno do assunto. E existe um problema, inclusive na suspeição do Toffoli. Precisa, mas não tem solução até o presente momento. A gente vai chegar lá. Voltando ainda para o dia 8, olha o que o Lauro Jardim dizia. Investigação sobre o resort Itaiaia mira a atuação de primo de Toffoli. E olha o que o Lauro Jardim falava. Eu grifei essa palavra. Falei, presta atenção nessa palavra. Isso aqui é safadeza. O Lauro Jardim, né? Óbvio. A investigação sobre o rolo do resort Itaiaia, que pertencia oficialmente aos irmãos de Toffoli. Qual a necessidade de usar isso oficialmente? O Lauro Jardim estava tentando dar a entender que não era, né, dos irmãos do Toffoli. Apareceu a notícia ontem. Parece que o Toffoli acionou a Mônica Bergamo, já está na contenção de danos, já está assumindo que é problema, amigo. Mas que o ministro permanece como frequentador assíduo, tem como de suas linhas principais a atuação do empresário Mário Humberto Degani. Beto, como é conhecido por familiares, é primo de Toffoli. De acordo com pessoas da parte de investigações, ele, que é fundador do Itaiaia, é a chave para se abrir muitas portas dessa história ainda nebulosa. E o mesmo Lauro Jardim também falava as dúvidas sobre a Maridit, empresas dos irmãos de Toffoli, que o caso Master pode esclarecer. As investigações da PF e da PGR sobre o rolo do Master levarão inevitavelmente a uma apuração mais detalhada da Maridit Participações, empresa que oficialmente pertence a dois irmãos de Toffoli. E extraoficialmente, quem é que está por trás? Não vai me falar que é o Toffoli. Aí o que é que essa nota do Lauro Jardim dizia? A Maridit vendeu em 2025 sua parte no hoje célebre, né, não pelos melhores motivos, o resort Itaiaia. Possuía 1/3 do negócio e tinha como sócio o Fabiano Zettel, o cunhado do Vorcaro. Há uma série de dúvidas que as investigações sobre a Maridit podem esclarecer. A empresa dos Toffoli prestava serviços de consultoria? Será que o Lauro Jardim perguntava isso por dúvida ou por certeza? Tinha contratos de prestação de serviços com direito a pagamentos mensais por parte de escritórios de advocacia? É uma dúvida ou uma certeza? A suspeita de que a resposta é sim para os dois casos. A quem exatamente a Maridit transferia diretamente o dinheiro que recebia por esses trabalhos é o que vai se querer saber. Ou tu já sabia, Lauro Jardim? E aí temos que voltar mais alguns dias atrás, em um de suas participações aí nas redes sociais, em podcasts, vídeos, o Anthony Garotinho
disse que tem um banqueiro operando toda essa situação como um controlador. Acelera, freia, vai, vira direita. Um banqueiro que teria interesse, né, no desenrolar dessa confusão, um banqueiro normalmente sai comprando tudo. Quem é? Eu não faço a mínima ideia, mas vocês podem imaginar. É interessante. O que a gente sabe é que a Malu Gaspar e o Lauro Jardim também são conhecidos como os jornalistas de estimação deste banqueiro. Os influencers deste banqueiro, né? Mas vamos lá. Vamos agora voltar para o dia de ontem, sabendo que todas essas informações já estavam sendo vazadas, ou pelo menos já eram... Não é que estavam sendo vazadas. Escolheram Lauro Jardim para ir preparando o terreno. Tu acha agora, à luz das notícias que a gente vai ver, que o Lauro Jardim não sabe tudo que está nessas matérias? Não tudo, mas mais algumas coisas. A Malu Gaspar também não sabe, porque sempre sai na Globo. Polícia Federal encontra menções a Toffoli em celular de Vorcaro e pede suspeição de ministro. A PF pediu isso. Quem deu com exclusividade essas informações primeiro na imprensa foi a nossa musa Daniela Lima com o Fábio Serapião, que está mudando aí de galho em galho, agora já está no UOL. Fábio Serapião é que publica a Vaza Toga, a primeira parte, junto do Verdivaldo. Aí depois teve algum problema, né? Depois de publicar a Vaza Toga, foi possivelmente convidado a mudar para trabalhar no Metrópolis e agora está no UOL. Aparelhos de Vorcaro citam Toffoli e Polícia Federal leva material a Fachin. A PF entregou ao Fachin novos pedidos de investigações relacionados ao Banco Master. O material obtido em aparelhos do Paquito, dono da instituição, abre ao menos 3 novas frentes de apuração. 3. E menciona, além do relator, o Toffoli, pessoas com foro de prerrogativa de função no Supremo e também pessoas sem foro. Eita, rapaz, tá maravilhoso. Segundo apurou o diretor-geral da PFL, tá errado, PFL, Polícia Federal do Lula, é diferente da PF. Andrei Passos Rodrigues entregou o material pessoalmente a Fachin na última segunda-feira, em reunião que está registrada na agenda do ministro. De acordo com fontes, a Polícia Federal agora aguarda o encaminhamento técnico e jurídico para cada uma das averiguações, né? 100% técnico. Vamos esperar agora. A gente fazer o que tem que fazer. Entre os novos achados, há uma série de conversas entre Toffoli e Vorcaro, o que aprofunda a percepção de que havia uma relação próxima entre ambos. O gabinete de Toffoli afirmou por meio de nota que o pedido de declaração de suspeição apresentado pela PF se baseia em ilações. É tudo mentira. E que o ministro apresentará sua manifestação sobre o conteúdo ao pedido ao Fachin. A defesa do Paquito criticou o que chamou de vazamento seletivo de informações, afirmando que isso gera constrangimentos, favorece ilações e prejudica o direito de defesa, de se ainda esperar que a investigação seja conduzida com isenção e respeito ao devido processo legal. Como Toffoli relata uma das apurações relacionadas ao Master no Supremo e agora integrantes do Congresso também foram implicados pelo conteúdo apreendido com Vorcaro, a Polícia Federal aguarda a deliberação do presidente do Supremo sobre o destino dos novos pedidos de investigação e também uma análise sobre o material que menciona o ministro do Supremo. Agora, com a descoberta de que Toffoli e Vorcaro mantinham conversas, a crise tende a se aprofundar. Tem mais coisas do que só conversas. O Supremo está profundamente dividido sobre o que fazer diante do caso. Desde o início, Toffoli afirma que não há motivo para se declarar impedido de julgar o tronco do caso Master que está sob seu mando. Essa divisão é real e não saber, eu vou falar sobre isso já já. Vamos por partes, vamos saber o que tem mais, além de conversas. Malu Gaspar, aí sim a matéria que começa o vídeo de hoje. Relatório da Polícia Federal tem ligações com Vorcaro. Convite para a festa e... Eita, rapaz! Conversa sobre pagamento. Dinheiro é um problema. Ou solução, né? Depende da pessoa. Para vocês, dinheiro seria a solução. Tenho certeza. Na vida de vocês, um dinheirinho a mais, né? Ia resolver muita coisa. Mas para outras pessoas é problema. Ministro diz que documento trata de ilações e afirma que corporação não tem legitimidade para alegar sua suspensão. Será que PF vai fazer uma busca e apreensão na PFL? O relatório
da polícia sobre as conexões entre Toffoli e o Daniel Vorcaro, elenca telefonemas entre os dois. E o envio de um convite para uma festa de aniversário do presidente Supremo. Rapaz, chamou para aniversário. É isso que dá chamar desconhecido, né? Não chame desconhecidos. Com certeza foi um erro. E conversas do Paquito com outras pessoas a respeito de pagamentos relacionados ao resort Itajaiá. O Itajaiá! O Itajaiá! Lauro Jardim sabia ou não sabia o que estava aí no conteúdo? E quem que faz o complemento? Malu Gaspar. Ambos conhecidos como jornalistas de influência, de estimação e um famoso banqueiro brasileiro. Esses são alguns dos muitos itens que recheiam o material, que tem cerca de 200 páginas e tem sido descrito por integrantes do Supremo como nitroglicerina. Guarda esse termo. O documento está sendo avaliado pelo presidente do Supremo, Fachin, que já pediu explicações ao Toffoli. Entregue na segunda, pessoalmente a Fachin, pelo Andrei, o documento não pede expressamente a suspeição de Toffoli, mas enumera os achados no celular do Paquito que indicariam ser impossível o ministro não só permanecer à frente da relatoria, mas também participar do julgamento do caso, né, pelo plenário da corte. Já interlocutores do Toffoli têm dito que não existe nenhum elemento relevante, né, no material, além do envio de um convite de aniversário que não foi respondido em 4 ligações. Ah, não, isso aí tem muita relevância. Receber um convite de aniversário e não responder é uma falta de respeito. Com o ministro do Supremo, cadeia. Cadeia no Paquito, porque já tá preso, né? Cadeia nele. Cadeia, ministro. Eu não deixava. Ainda assim, segundo a Mônica Bergamo, o próprio ministro admite aos mais próximos ter recebido dinheiro da empresa Maridite, dona do resort. Opa! Em 2021, vendeu sua participação para o fundo administrado por familiares do Paquito. O Toffoli admitindo que recebeu dinheiro. Quem revelou foi a Mônica Bergamo. A gente vai falar sobre isso. Segundo o Toffoli, os repasses seriam regulares. Regulares. Eita, rapaz. Uma vez que ele também é sócio da empresa, junto com os irmãos. Até agora não se sabia que ele era sócio diretamente. Ih, não se sabia não, é? É mesmo? O Lauro Jardim sabia. Você também, Malu Gaspar. Você sabia. Não brinque com as pessoas. A equipe da coluna apurou que a transação entre a companhia dos Toffoli e o Zettel, cunhado do Paquito, e tido pelos investigadores como seus principais operadores, é um dos temas destacados no relatório. Zettel seria, inclusive, um interlocutor constante do banqueiro, e o resort do ministro, um dos assuntos tratados entre eles. Aqui tá a Mônica Bergamo. Aqui, obviamente, é aquela história, né? Ó, se vai ter confusão, se vai ser revelado para a imprensa que vai ter confusão, o melhor é você contar a sua versão primeiro. É menos pior. Pelo menos assim, né? Toffoli diz que recebeu dinheiro por ser sócio da empresa que vendeu o resort a fundo do Paquito. O Lauro Jardim avisou, né? Enfim, Toffoli recebeu dinheiro da Maridite, que vendeu sua participação em 2021. Ele disse que isso ocorreu naquela época por ser sócio da empresa junto a outros familiares. A explicação foi dada por ele a interlocutores, depois que a PF passou a apurar a transferência de recursos para o magistrado. É a primeira vez que o magistrado detalha seu envolvimento com o resort e a companhia dos irmãos. De acordo com a explicação dada por Toffoli, ele é sócio há vários anos da Maridite, que seria uma típica empresa familiar. Só que seu nome não aparece nos documentos públicos da empresa. Por quê? Porque ela é uma sociedade anônima de livro, em que o nome dos acionistas não é acessível a terceiros, como nas companhias abertas. Ah, meu amigo oculto! Ele estava escondido pelo bem do Brasil, né? Porque tu já pensou, se soubesse, poderiam fazer alguma coisa com a empresa, porque os bolsonaristas radicais, né, querem destruir o Estado Democrático de Direito, não aceitariam jamais. Por isso, apenas o nome de 2 de seus irmãos são públicos, por serem eles os administradores da empresa.
De acordo ainda com Toffoli, todas as transferências de recursos feitas ao longo de diversos anos foram lícitas e declaradas a receitas, de origem e destino rastreáveis, tudo 100% técnico. O Caio Junqueira também fala sobre isso. Ele traz uma informaçãozinha a mais, que é um temperinho, né? Aquele tempero que vocês conhecem, pimenta, né? Já ouviu falar? Mensagens em celular de Vorcaro teriam menções de pagamento a Toffoli. O primo de Vorcaro, Zettel, também alvo das investigações. É cunhado, não é primo não, tá se atrapalhando. Aparece nas mensagens fazendo referência a esses pagamentos. Investigadores relataram ainda à CNN que Toffoli menciona pagamentos, mas de forma cifrada. Eita, mas estamos de volta era o auge do PT. É o auge do PT. A galera com apelidos, pessoas ocultas, mensagens cifradas, apelidos. Maravilhoso. Ministro de Lula vem potencial explosivo em menções a Toffoli no celular do Paquito. E o Gadelha, que é meio petista, já foi falar com os ministros do governo Lula, bastidores, né? E aí, mais ou menos 2 influentes auxiliares de Lula é de que o material tem potencial explosivo, é TNT puro. Disse o ministro sob reserva, em referência ao explosivo militar sólido trinitrotolueno, mais estável e seguro que a nitroglicerina. Você vê como são as coisas, né? A forma de se referir a nitroglicerina que falou atrás, mas que é TNT puro, que é melhor que nitroglicerina, é basicamente isso. Você vê que a coisa tá se caminhando, né? Você vê que... Aí você vai lembrando também daquelas notícias, né? Olha, Lula lavou as mãos. O Supremo está irritado com Lula. Rapaz, tá se criando a tempestade perfeita. Tá muito estranho, né? Porque bolsonarista nesse país só tá acostumado a notícia ruim. Só tá acostumado a tomar na cabeça. E tá acostumado a ele ser, né, o alvo das notícias policiais, sempre sendo perseguido. Aí quando um bolsonarista, como nós, vê coisas assim, a gente fala assim, rapaz, o que tá acontecendo, né? Será que a gente realmente está vivendo no Brasil? Mas calma que tem mais. Diante dessa confusãozinha toda, a galera tá perguntando, e agora? A gente vai fazer o quê? Isso é um problema sério. Eu já vinha falando isso tem um tempo. Que é o quê, né? Primeiro vamos ver a nota da Malu Gaspar. Não é da Malu Gaspar. É do Rafael Moraes Moura, que trabalha com a Malu Gaspar. Sessão secreta e competência do plenário. O Supremo avalia caminhos para a suspensão de Toffoli. O que ele ia fazer, né? Após o Andrei entregar o documento lá para o Fachin, um relatório sobre as conexões, enfim, técnicos da corte começaram a avaliar reservadamente os caminhos jurídicos possíveis para analisar um possível afastamento de Toffoli. Entre as possibilidades que estão sendo estudadas com discrição, estão até mesmo a convocação de uma sessão secreta para se debruçar sobre o caso. Isso aqui é o ápice do Estado Democrático de Direito, né? Tudo secreto, longe da população, feito de forma assim escondida para preservar a democracia. Enfim, isso porque o regimento interno do Supremo prevê no artigo 282 que o presidente do Supremo, caso admita arguição de suspeição, ouvirá o ministro e submeterá o incidente ao tribunal em sessão secreta. Quando você lê uma coisa dessa, você tem absoluta convicção que realmente o jornalista conversou com a turma do Supremo, porque isso aqui não é um conhecimento comum, né? O regimento interno. Quem é o jornalista que conhece o regimento interno do Supremo, caminhos e tudo mais? Então, quando você traz um negócio extremamente, né, descritivo, detalhado, citando o número do artigo, o que é que diz e como isso pode ser utilizado, a informação é quente. O mesmo regimento permite ao presidente do Supremo arquivar um pedido dessa natureza se considerá-lo improcedente, mas esse não foi o procedimento adotado por Fachin, que já pediu esclarecimentos a Toffoli após receber o material em audiência com Andrei. E eu também fiquei pensando lá atrás, quando Fachin falou... Farei, doa a quem doer. Será que desde lá do doa a quem doer, o Fachin já não estava escutando algumas coisas? Em nota, o gabinete de Toffoli alegou que o pedido de declaração de suspeição apresentado pela PF trata de ilações e que a resposta será apresentada ao Fachin, mas não dizem que prazo. Eu também não acho que ele precisa ter pressa.
Toffoli também antecipou o teor da manifestação que enviará a faquinha ao dizer que, aspas, juridicamente, a instituição não tem legitimidade para o pedido por não ser parte no processo nos termos do artigo 145 do Código de Processo Civil. Nem falou com faquinha, a imprensa já sabe até o que vai alegar. Estado Democrático de Direito. O regimento interno do Supremo é claro em seu 6º artigo ao determinar que cabe ao plenário, atualmente tem 10, analisar as arguições de suspeição, apontam auxiliares do Supremo ouvidos pelo bloco em caráter reservado. A questão que o relatório da PF entrega a faquinha menciona o artigo da Lei Orgânica da Magistratura que aborda crimes cometidos por magistrados. Crimes, rapaz. Além de um trecho do regimento interno da Corte sobre declaração de suspeição, mas a corporação não apresentou arguição de suspeição propriamente dita. Esse é o tipo de ação que serve para afastar o magistrado da relatoria de processo embasado em causas de suspeição e impedimentos elencadas no Código de Processo Civil. É protocolado do sistema do Supremo como processo autônomo que é sorteado para um relator com andamento processual próprio. Foi essa ação que hoje o ex-presidente Temer, por exemplo, apresentou no Supremo em 2017 para tentar afastar o Janot das investigações que o implicavam, como a delação, dos irmãos Batista. O pedido do Temer foi negado na época pelo Fachin, que era o relator da operação. O plenário do Supremo manteve o entendimento do ministro, por unanimidade, e Gilmar Mendes, próximo de Temer, feroz crítico da gestão do Janot, não participou do julgamento. E qual é o problema disso tudo? Que eu falei para vocês, que a gente já vinha comentando. É que, gente, suspender o Toffoli é o menor dos problemas. Por quê? O Supremo tem 10. Beleza. Cortamos o Toffoli, sobram 9. Aí você corta o Fachin também. Porque o Fachin é um presidente. Ele não pode assumir esse processo para ele. Aí, sobrou 8. Carmen Lúcia não vai ser. Ela não vai aceitar pegar esse pepino. E a Carmen Lúcia, ela não vai trabalhar para abafar esse caso. Não é do perfil dela. Inclusive, é por isso que o Fachin escolheu a Carmen Lúcia como relatora. O André Mendonça, mas não vai de jeito nenhum cair na mão do Mendonça. Tu já pensou? Escândalo do Master na mão... Olha, tu pode achar que o Mendonça é um molenga e tudo mais. Escândalo do Master na mão do Mendonça em 2026. Eita, Ave Maria, velho. Não, nem sonha. Eu também não acho que vão deixar cair na mão do Cássio. Ele falar, vou estar aí presidente do TSE, sai desse problema de mim, porque aí vai respingar na eleição. Aí vai dar ruim. Não vai. O Fux eles não querem. O Fux está brigado com o Alexandre de Moraes. Não é piada, é sério. Inclusive é por isso que ele pediu para mudar de turma. Aí sobra Gilmar, Dom Pedro III, Zanin e Flávio Dino. Dom Pedro III acho difícil, né? Porque a mulher era advogada. Ela tá reclamando dessa suspensão aqui, imaginando Dom Pedro III. Ele falou, olha, não dá para mim. Aí sobrou 3. Aí que vem a pergunta. Flávio Dino tá com o processo das emendas, que é pepino. Vai tomar calor, porque a classe política vai tentar reagir, a depender de como ele dê andamento ao processo. Eu tenho certeza que o Flávio Dino vai falar pra galera, galera, não quero não, velho. Quero não, vou apanhar da imprensa, porque assim, se não trabalhar direitinho e ir pra cima, vai apanhar. A imprensa tá com a churrasqueira acesa, né? O carvão tá em brasa, pegando fogo. É pepino, não vai querer. Aí sobra o Zanin e o Gilmar Mendes. E aí? O Zanin não tem desculpa, né? Qual é a desculpa do Zanin? Não tem. Vai assumir, Zanin? Ixi, Maria, vai ser gritaria, viu? Acabou de chegar no Supremo. E o outro é o Gilmar. O Gilmar tem couro, né? Tá acostumado. Mas será que vai cair na mão do Gilmar? E aí você lembra... Pra mim é a opção que tá sobrando, na minha visão hoje. Porque não vai descer pra primeira instância. E aí você lembra lá atrás das matérias que saíram, tanto do Gilmar quanto do Dom Pedro III falando, Toffoli, fique com o processo na mão. Fica aí, toca aí, irmão. Por quê? Porque ninguém quer tocar. Isso aqui é pepino. Quem quer? Aqui saiu do nível das críticas do bolsonarismo. A gente tá no ponto que a imprensa tá pedindo abertamente o impeachment. Estadão já pediu. O Gabeira o Merval já falou de impeachment mais de uma vez. Fernando Gabeira já falou de impeachment. O Joel Pedro da Fonseca, na Folha, que também é da Globo News, já falou de impeachment. Andreá já falou de impeachment. O Estadão falou enquanto CNPJ, né? Mas que 5 vieram na cabeça agora. Fora que a própria suspeição desse processo foi protocolada por deputadas do PSOL.
E não é do pessoal. É do pessoal. Eu não lembro agora se é a Heloísa Helena. Acho que não tá no pessoal, acho que ela tá na rede. A Heloísa Helena foi uma das que assinou. A outra foi a Melchiona, depois foi o Samuel Bonfim. Quem é que vai querer assumir esse pepino e apanhar de todo mundo? Aqui não é bolsonarismo, mas só bateu não, meu filho. Tá maravilhoso. Tá maravilhoso esse caso. Eu quero saber qual vai ser a mágica. Qual vai ser a mágica? Qual vai ser a mágica? E abafar isso daqui é entubar no Lula. Já virou pauta de país. É uma nova Lava Jato, é um novo mensalão. Abafar é entubar no Lula. É os garotos do Lula que vão estar entubando. E aí? Pra que lado vai? Boa sorte aí, viu? Eu tenho certeza que tem muita gente sem dormir, pensando em soluções. Calma que ainda tem muito mais. Isso aqui é Caio Junqueira ontem. Tava todo danadinho. Ó, como tava solto. O tabuleiro, ele juntou cúpulas do Palácio do Planalto, Congresso Nacional e Supremo Tribunal Federal. Senhor Alexandre de Moraes também, porque a mulher do Alexandre tem um contrato que ninguém no mercado tem no Brasil. Um contrato de um advogado de elite em São Paulo, criminal, custando no máximo 10 milhões de reais. Para um trabalho de uma longa equipe, uma ampla equipe, por anos de atuação. O contrato da mulher do Alexandre é de 130 milhões de reais. Um contrato de um advogado top criminalista, que ela não é 10 milhões, 15 milhões, raramente, segundo... Isso aqui eu achei uma misoginia sem tamanho. Olha, ele fez pouco dela só porque ela é mulher, ó. É 10 milhões, 15 milhões, raramente. Segundo a gente conversa aqui, ó. Alexandre, é de 130 milhões de reais. Agora, ó. Um contrato de um advogado top criminalista, que ela não é. O contrato de um advogado top criminalista, que ela não é. Que misoginia, rapaz. Tinha que ser preso, tinha que ser preso. Não tem um brasileiro de bem pra acionar o Caio Junqueira no Supremo por ataques à esposa do Alexandre de Moraes, questionando a sua capacidade técnica, 100% técnica, e não é só ela. Atacou a família inteira, porque ela e os filhos. Eu acho isso aqui um absurdo. Por muito menos a família Mantovani foi alvo de busca e apreensão no aeroporto de Roma. Merece ser preso. O Caio Junqueira tem que ser preso hoje. É um ataque ao Estado Democrático de Direito. Alguém devia acionar com base no que aconteceu com a família Mantovani, o Caio Junqueira. É um absurdo. Eu repudio essa fala. Eu sou um democrata. Eu estou ao lado da democracia. Vá com força, ministro. Quero uma busca e apreensão na CNN. Leve o William Vac junto. Mas vamos terminar aqui de ouvir. É 10 milhões, 15 milhões, raramente. Segundo a gente conversa muito com os advogados. Então, enfim, de certa maneira o jogo se acomodou assim. As cúpulas dos poderes lá e ficou a Polícia Federal, o TCU inclusive, e ficou Polícia Federal e Banco Central. Daniel tá me pedindo a palavra. Tá vendo aí, né? Absurdo. Eu mostrei aqui só pra vocês verem o absurdo do que a imprensa já tá fazendo. Agora imagine quem é que vai querer assumir essa relatoria. Eu acho que o Caio Junqueira precisa ser preso. De verdade. Essa daí passou de todos os limites. Todos os limites. Aí, mais uma vez ele, né, Caio Junqueira. CPI do crime organizado trava requerimentos contra Trófilo e Moraes. Aí tem informação gravíssima aqui, né, que vai chocar vocês. A CPI trava, né? Você já viu essa manchete. Pô, a CPI trava. Aí você pensa, né? A informação que vai chocar vocês. Quem é que preside essa CPI? Fabiano Contarato. Vocês acreditam nisso? Que um petista travou. Rapaz, eu estou chocado. Eu estou chocado. Como? O brasileiro sabe que é o PT, que gosta de investigar as coisas, né? A gente sabe que é o PT, que quer ir pra cima e revelar tudo. Aí você descobre que não, que o PT quer travar, quer esconder as coisas. Ah, petista. Lula, faça alguma coisa, Lula, porque vai cair no seu colo. O andamento dos trabalhos da CPI do crime organizado trava o avanço das investigações relacionadas ao caso do Master contra os familiares dos ministros. É no colegiado que Alessandro Vieira apresentou uma série de requerimentos pedindo a convocação e a quebra do sigilo. Tanto lá na história do Tayayá, quanto do escritório aí do Dom P.T., da mulher dele. Nenhum desses requerimentos e outros envolvendo o caso do Master, porém, puderam ser apreciados nesta semana porque o petista, aliado do Lula, do partido do Lula, Fabiano Contarato, não convocou sessão, municiado pela determinação da presidência do Senado de que as sessões antes do Carnaval poderiam ocorrer de forma semipresencial.
A opção do petista, aliado do Lula de primeira hora, do PT, foi não reunir o colegiado. Com isso, os requerimentos também não puderam ser apreciados. A CNN procurou nesta terça o petista, aliado do Lula, do PT, Fabiano Contarato, mas ele não se manifestou. Segundo senadores que acompanham os trabalhos da CPI do crime organizado, uma operação abafa foi colocada em curso para que nada relacionado ao caso avançasse, justamente para esfriar o assunto. O assunto não esfriou não, viu, filho? Agora pegou fogo. Agora é labaredas pra que te quero. A leitura de senadores é que haverá dificuldades para aprovar os requerimentos justamente porque a comissão é presa pelo PT, de Luiz Inácio Lula da Silva, o marido da Janja. Lula, PT, petista. E não há sinais ainda de que o Contarato irá pautar os requerimentos. Porque Lula não vai deixar, né? Ou vai, Lula? Que tinha que ser cobrado é o Lula. Que quem manda no PT é o Lula. Tem que cobrar o Lula. Vamos cobrar o Lula. Lula, deixa o Contarato pautar o requerimento. E não para por aí. Fundos de pensão credenciaram Master com documentos idênticos que faziam propaganda do banco. Como assim? A Malu Gaspar não, né? O Orriela, que trabalha com ela, vai te explicar. Uma auditoria realizada pelo Ministério da Previdência Social sobre a compra de 400 milhões em letras financeiras do Master pela Amapá Previdência concluiu que a autarquia e fundos de pensão de diferentes municípios brasileiros terceirizaram indevidamente a habilitação do Master para receber investimentos dos fundos. De acordo com o documento sigiloso obtido pela equipe da coluna, mas peraí, a turma da Malu Gaspar teve mais uma informação sigilosa, obteve sobre o Banco Master, como? Foi como que recebeu isso? Achou no Google? Foi? Curioso, né? Mas tudo bem. Em pelo menos 3 outras cidades de diferentes estados, os documentos em que o órgão avalizaram o Master eram idênticos. Variava só o valor de cada contrato. Bom, se os documentos são idênticos, só muda o valor, uma pessoa deve ter feito todos eles, né? Quem que pode ter sido? Para a Previdência, o copia e cola é um sinal evidente de que esses documentos eles não foram elaborados pelas entidades que botaram dinheiro no Master. Aos auditores do Ministério, os técnicos da Amprev cantaram. E a música deles é que eles admitiram que a documentação foi elaborada pelo próprio Master. Eita, rapaz. Lembrando que quem indicou, né, o chefe lá da Amprev foi o Alcolumbre, o Batoré. Com isso, ao invés de apresentar uma análise dos riscos, dos investimentos e da solidez do Master, os documentos eram uma propaganda institucional da instituição do Paquito. Num dos trechos, a análise diz que o Master é um banco com mais de 50 anos de história que unia tradição, solidez e credibilidade para entregar soluções personalizadas aos seus clientes. Ao serem confrontados com o fato de terem apenas reproduzido os documentos recebidos pelo Master, os técnicos do Amapá tentaram se justificar, dizendo ter feito um tratamento mínimo de checagem dos dados, né? A gente olhou por alto, porque a gente tava sem tempo, né? Olhei rápido, me perdoa. Não colou. Para os auditores da Previdência Social, tal fato não condiz com a realidade, uma vez que não há nada que o diferencie de termos de credenciamento efetuado por outros municípios onde o Master teve seu processo de credenciamento aprovado. Negligência é incompatível, diz, né? A auditoria do Ministério da Previdência, que foi compartilhada com a PF, integra o processo que apura os aportes do Amapá, apontou negligência incompatível com a responsabilidade fiduciária de fundos de pensão por parte dos órgãos do Estado e dos demais municípios, em razão da ausência de consideração analítica das informações disponíveis no processo decisório. A pasta enfatizou que a governança de fundos de pensão pressupõe análise criteriosa de riscos e não pode ser substituída por procedimentos meramente formais de credenciamento, como a simples afirmação de conformidade, sem a apresentação de elementos concretos que a sustentem. Assim, ó, fundo de pensão, o quê? Você está gerenciando dinheiro de muita gente. Você não pode colocar esse dinheiro em qualquer empresa, né, em qualquer coisa. Tem que ser em coisa sólida. Você não pode perder o dia da aposentadoria. E para garantir isso, poxa, você vai investir, você tem que ter uma série de documentos para provar, pô, essa empresa realmente vai dar certo. Empresa sólida, vários anos de mercado, mais de 10 anos pagando dividendos, sei lá, consistentemente, ou que o nosso futuro aqui vai trazer algo bacana, algo porreta, que não tem que mudar errado. Ah, beleza, vou colocar o dinheiro aqui então. Você tem que ter esse elemento concreto. Aí que vem as perguntas também, cara, cadê a Previc, que foi feita lá atrás, que devia cuidar dos fundos de pensão?
e criar essas regras de onde pode e onde não podem ser alocado esse dinheiro. Cadê a CVM? Cadê? Eu não estou vendo! Os nossos amigos liberais que ocupam locais privilegiados na CVM e na Previc deixaram tudo isso acontecer. Quem fiscaliza os fiscalizadores? Mas não pode reclamar da Faria Lima, né? Por que tem a Faria Lima também? É porque são as pessoas da Faria Lima que vão para esses cargos. Você não vê o tempo todo aí a porta giratória? Lembrando que quem indicou, né, o caso do Amapá Previdência foi o Batoré. A Malu Gaspar, ela mesma vem falar, né? O Batoré aposta em aliados para escapar de mais um escândalo. A matéria é boa, a matéria é muito mais longa do que eu trouxe, porque ela sai relembrando vários escândalos do Batoré. Sei lá, na última década, basicamente. Enfim, Batoré é um prodígio. Chegou novo na política há 23 anos. Aos 41 já era presidente do Senado, sabe? Enfim, administra quase 6 bilhões de emendas. Emplacou ministros, mas enfim. Mas o maior talento do Batoré é abafar os escândalos que envolvem o seu nome. A prioridade do Batoré agora é impedir a todo custo o avanço do caso Master sobre o mundo político. Já deixou claro que não vai ter CPI. Na segunda-feira tentou impedir a reunião de um grupo de trabalho que apura as fraudes, recorrendo a uma regra da época da pandemia, determinando que reuniões semipresenciais dependiam de sua autorização. Renan Calheiros, que coordena o grupo, deu de ombros e fez as reuniões. Mas a capacidade desse grupo de produzir novas novidades é bem limitada, porque o grupo não tem poder para quebrar o sigilo. O trator de Alcolumbre só não conseguiu ainda soterrar a investigação sobre os 400 milhões que o fundo de pensão do Amapá enterrou em papéis do Master. O presidente do fundo, Jocildo Lemos, nome bonito, viu? Jocildo, nossa. Vou cogitar se eu tiver um filho homem um dia. Jocildo, nome bonito, viu? Perdoe se tiver alguém chamado Jocildo, mas não podia deixar passar. Foi tesoureiro de campanha do senador e não esconde ter sido indicado por ele ao posto. Gravações e documentos mostram que mostram que atropelou os alertas técnicos e ressalvas de outros conselheiros. Eita, mas não foi 100% técnico, só 99%. Alvo de operação da PF na sexta, o Jocildo pediu exoneração do cargo, pediu pra cagar. Enquanto seu celular, escritório e computadores eram examinados pelos policiais. Se o nome de Batoré aparecer no material, o processo terá de ser enviado pro Supremo. Aí nesse caso vai pro Toffoli, né? Se der ruim no Amapá, Batoré tem um aliado em Brasília. O homem é um fenômeno. É o que tá com shape mesmo, né? Você vê que o Alcolumbre ficou com shape de Ronaldo. Não porque ele ficou magro, né? Mas porque o Ronaldo ficou gordo. Exclusivo. Ministro João Tá de Jesus do TCU tira acesso do Banco Central ao processo do Master. Maravilhoso. Integrantes da Corte de Contas disseram nos bastidores que o movimento do ministro não é comum, já que mesmo em processos sigilosos, a unidade fiscalizada costuma ter acesso aos autos. Pra mim isso aqui é normal. Você não ter acesso aos atos do que você é, pra mim é a coisa mais normal do mundo. Se chama inquérito das fake news. Parabéns, ministro Jonathan de Jesus. Você está aplicando democracia. Isso é democracia. Parabéns, ó. Isso aqui é democracia. É o que a imprensa nos ensinou desde 2019. E isso é o que foi feito contra bolsonaristas. Parabéns. Técnico, 100% técnico. E para encerrar esse bloco, antes de notícias ainda melhores, o Mário Sabino fez uma nota. Eu só peguei um parágrafo, porque é o resumo de como chegamos até aqui. O Brasil é master em corrupção e falta de vergonha. Hoje, depois do desmanche do arsenal de corrupção promovido pelo Supremo, com a cumplicidade da imprensa, só nos resta deixar a esperança de lado, como quem adentra o inferno de Dante. Mas eu não vou deixar minha esperança de lado não, porque tenho ele, Flávio Nantes Bolsonaro. O dia ontem foi bom, viu? Foi bom. Vamos começar falando da pesquisa? Não. E foi mais uma só, né? Flávio Bolsonaro no Le Figaro. Jornal que todo mundo deve ter escutado falar, né? O Le Figaro e o Le Monde, acho que são dois mais famosos aí da França. Flávio Bolsonaro, candidato. Lula deixará um legado de corrupção, miséria, fome e violência. Gabaritou. Meu amigo Flávio, você gabaritou, meu amigo Flávio. Parabéns. Parabéns. Aí vamos lá.
Pesquisa Quaest. Eu podia pegar da Folha, podia pegar da Veja, eu podia pegar do Metrópolis, do Estadão, mas o gostinho de ouvir da boca da Globo é maravilhoso. Após pesquisa da Quest, vantagem de Lula para Flávio tem o 3º recuo consecutivo no rally. Ai, é mesmo, Globo? Lauro Jardim, vantagem de Lula para Flávio no segundo turno cai pela metade em 2 meses. Maravilhoso. Flávio Bolsonaro reduz vantagem de Lula e esvazia efeito de união de governadores da direita. A união dos sem votos não tem votos. Oh, meu Deus. A voz da tia do Zap, né? É a voz de Deus. E as tia do Zap já escolheram. É o Flávio Bolsonaro. Não tem espaço para Ratinho Júnior. Não, Caiado, Zema. Não tem. Papinho mole. Para, gente. Para. Flávio fideliza a direita no primeiro turno e avança entre eleitores. Nem Lula nem Bolsonaro, diz pesquisa da Quest. E aí, após revés em pesquisa, Kassab diz que rejeição brutal de Lula e Flávio ainda favorecem a terceira via. O cara não tem voto, o cara nem pontua, sabe? Você entendeu? Acho que rejeição, irmão. Quem que vai votar em você, campeão? Sabe por que a rejeição é alta? É porque as pessoas têm lado. Ou seja, o petista, que tem certeza que é petista, ele odeia o Flávio. E o bolsonarista, o cara de direita de verdade, odeia o Lula. Por isso que eles têm a rejeição. Vocês nem contam. A gente não liga pra vocês. Aí uma que não saiu na Globo, né? Mas que valia a pena pegar. Eu peguei lá, né? Se fosse na Globo, tinha pegado da Globo também. Lula vê a aprovação desse PK 6 pontos no principal curral eleitoral do petismo no país. Queda no Nordeste. Única região que aprova a gestão petista é de 6 pontos. E glória a Deus, velho. Rapaz, se a gente libertar o Nordeste. Tá doido. A gente tem que olha, se a gente conseguir libertar o Nordeste, a gente tem que começar a ter um pouco mais de ambição nessa vida. Quem sabe aí, não sei, invadir a Argentina, Bolívia e anexar tudo e virar tudo Brasil. Porque se a gente conseguir o Nordeste, aqui o Paraguai já tomou lá atrás, vai tomar de volta. Você tá louco? É só o Trump que vai tomar a Groenlândia? A gente começa tomando de baixo pra cima. Daqui a pouco a gente já toma ali a Califórnia. A gente já vê com a desculpa que a Califórnia tá dando errado, que é melhor tirar os Estados Unidos, que a gente vai dar um jeito, que a gente já deu um jeito no Rio de Janeiro, no Nordeste. Rapaz, que maravilhoso, viu? Nem o Nordeste tá aguentando o Lula mais. O povo tá acordando, gente. Tá acordando. Hoje de manhã eu recebi uma mensagem de uma tia do Zap. Isso aqui eu acho que vocês gostam de ouvir. Deixa eu mostrar aqui. Ela me encaminhou. Você lembra que eu falei que tinha uma tia do Zap que tá só botando a sementinha pra colher o maduro? Aí ela me falou de manhã bem assim, ó. Ela me encaminhou as mensagens que ela recebeu. Aí a pessoa já tá assim, ó. Pô, mas você ficou de me enviar alguns nomes de candidatos. Eu gostaria de receber mesmo, né? Fico muito frustrado na época das eleições sem saber pra onde correr. Se puder mandar, eu agradeço. Aí ela falou, Kim, eu vou trazer essa pessoa pra direita. Tá doido, pô. Tem como não, velho. Tá pra nascer um bicho mais chato que bolsonarista. Não desiste. Quer converter todos os amigos. Os amigos conhecidos. Fala isso, né, assim? Ai. Lembra de ontem, hein? Pelo menos uma pessoa você tem que converter até as eleições. É sua meta de vida pra esse ano. Meta do ano. Você tem que converter uma pessoa. Eu não quero trazer o isentão que anulou o voto. Isso aí não conta. Aí você tem que trazer 2. Aí, ok. Se você pegou 2 isentões e botou pra votar, ok. Mas se for petista, um só. Aí eu digo, tu é herói. Nem preciso dizer, né? Tu mesmo vai saber. Aí o Caio Junqueira também analisou a pesquisa da Quest. Quest mostra cansaço com Lula em eleição em aberto. Hoje, 49% desaprovam o governo contra 45% que aprovam. A avaliação negativa é de 39%, enquanto 33% a consideram positiva. A rejeição subiu de 49% em agosto de 2025 para 54% em fevereiro de 2026.
A vantagem de Lula sobre Flávio Bolsonaro em um eventual segundo turno caiu de 16 pontos em agosto de 2025 para 5 agora. Estão vendo isso? Caiu de 16 para 5, gente. Pessoal, a gente tá em fevereiro, gente. A campanha nem começou. Nem começou, gente. Flávio ainda tá fazendo o meio de campo internacional para evitar interferência externa. Petistas podem tentar relativizar esses indicadores, mas o Lula não. Ele sabe das dificuldades. Tanto que no sábado, em Salvador, Lula cobrou mobilização interna e afirmou que essa eleição vai ser uma guerra e que o que vai ganhar essa eleição é a narrativa política. O problema é justamente a narrativa. A aposta do Sidônio, em vez de propor algo novo, reforça a fadiga de material que o próprio Lula representa. É a mesma fórmula que garantiu ao PT 5 das 6 vitórias presidenciais recentes. Pacote de bondades com alto custo fiscal e a defesa da justiça social via conflito de classes. Só que o Brasil mudou. O eleitor decisivo já não é majoritariamente o de baixa renda. Esse continua com Lula. O voto que define a eleição está hoje no centro de renda média, no eleitor moderado, que busca um Estado menos travado para poder ascender socialmente. E não há nada mais PT do que um Estado forte. Eu não gostei desse termo. Eu acho que não é Estado forte. Eu acho que o termo aqui a ser utilizado é Estado inchado, burocrático. E o Estado forte é um Estado que não baixa a cabeça para o crime organizado. Isso é um Estado forte. O Estado brasileiro é fraco, mas é inchado e burocrático. E falando sobre termos de jornalistas, eu fui conversar com o Capelli. Perguntei ao Capelinha ontem, eu falei, Capelinha, esse termo aqui, liberalismo, que tá na tua matéria, é interpretação tua? Ou o Flávio falou isso? Ele falou, não, eu inferi da aspas dele. Tu viu que ele deu umas aspas pra ganhar? Eu falei, ele me ligou, ele ficou curioso, né? Porque ele perguntou isso. Eu falei, cara, eu não acho que o Flávio tava falando exatamente isso não, viu? Aí expliquei pra ele por quê. Ele falou, pô, vou dar uma olhada também. E aí, conversando com o dia de ontem, eu colhi informações. Vocês podem acreditar ou não. Colhi informações com alguns jornalistas mais à direita que trabalham no consórcio. E eu vi, basicamente, de todos eles que, assim, eles falaram o seguinte, rapaz, pela primeira vez, vou te ser sincero, eu tô começando a achar que realmente tem chance do Flávio Bolsonaro vencer. No início eu achei que não ia pra lugar nenhum, mas achava que era necessário, né? Pô, tem que ter um candidato, em termos políticos, é importante, manter o grupo organizado, né? Não transferir o capital político, o pessoal tava nem pro Bolsonaro. Mas agora eu realmente acho que é pra valer. Pô, e aí o pessoal destacando aquelas coisas. Ah, pô, o Flávio não tá caindo pegadinha, o Flávio tá com postura realmente assim de estadista, tá isso, tá aquilo, outro, pipipi, popopô, e eu... espero contar com o seu voto, né? O Flávio tá mandando bem, viu? Os números confirmam. Entre quem ganha de 2 a 5 salários mínimos, 50% desaprovam o governo e 44% aprovam. A base lulista segue no andar de baixo. O andar do meio está distante, o andar de cima é hostil. A conclusão é direta. Lula, aos 81 anos, não vende futuro, vende passado. E o eleitor não sai de casa para votar olhando pelo retrovisor. Ele vê o que Lula 3 entrega e não gosta. E vê o que o Lula 4 promete, parece ser apenas mais do mesmo. A pesquisa mostra que 42% consideram este governo pior que os anteriores e 57% acham que Lula não deve continuar presidente. E aí chegou o dia. Chegou o dia. Ler esse editorial foi uma aflição com ansiedade, com mix de felicidade, mas que só vê ao final. Eu leio essa porcaria todo dia. Então eu tava lendo e eu falava, tá, ele vai chegar no ponto que vai falar do bolsonarismo, vai chegar naquele ponto que vai falar, não, mas o bolsonarismo não é porque a gente tá criticando o Lula que a gente tá elogiando o bolsonarismo, ou não, porque o bolsonarismo é o maior problema do Brasil, né, ó, o Lula tá, né, se for Lula contra o Bolsonaro, vai ficar de Lula. E eu fui lendo, e quando terminou eu falei, não acredito. Eu não acredito. Não é que não falou do bolsonarismo, falou dizendo que a democracia não vai acabar. O pior pro Brasil é a reeleição do Lula. Eu falei, eu não acredito. O Estadão fez o seu aval pra candidatura do Flávio Bolsonaro. Eu tô até começando a desconfiar do Flávio, sabe? Mas eu não acreditei. Gente, isso aqui é maravilhoso. A guerra permanente de Lula começa. Não, vamos ao completo. Subtítulo. O petista diz que a eleição será guerra. E Lulinha Paz Amor não existe mais. Ora, nunca existiu. Lula é incapaz de reconhecer que outras forças podem governar pelo bem do país. Aí eu já li e fiquei meio assim, né?
Vai falar da terceira via? Que é a terceira via que pode governar o país? Será que o bolsonarismo também pode entrar nesse ponto? Será que o Flávio Bolsonaro também pode governar pelo bem do Brasil? No discurso que fez na recente festa de aniversário do PT em Salvador, Lula avisou à militância que a próxima eleição presidencial, na qual tentará o seu quarto mandato, será uma guerra. Portanto, considerem-se avisados aqueles que, incautos, ainda acreditam na face do Lulinha Paz Amor, personagem fictício, cujo falecimento, aliás, foi comunicado pelo próprio Lula na mesma ocasião. Lula nunca foi nem de paz, nem do amor. Seu objetivo é o poder pelo poder e, para alcançá-lo, trata a política como trincheira, onde não há adversários a derrotar, mas inimigos a aniquilar. Rapaz, o petista quer o quarto mandato não porque tenha algum projeto de governo para o Brasil. Coisa que ele próprio, aliás, foi sincero bastante para admitir no tal comício em Salvador quando disse que não quer ser mais o presidente do Bolsa Família e que ele e o partido precisam pensar num outro projeto para este país. Lula quer ser reconduzido à presidência para continuar sua peleja particular contra todos os que ousam contrariá-lo. Há toda uma mitologia criada em torno de Lula para retratá-lo como um gênio da política. O Mensalão e o Petrolão provam, contudo, que a tal genialidade de Lula para regimentar apoio sempre esteve lastreada na capacidade dos governos petistas de comprar votos na base do dinheiro vivo e do franqueamento das tetas do Estado aos interessados. Uma vez no poder, o PT sempre abocanhou o filé mignon da administração, deixando ossos e sebo para os aliados, impedindo a formação de uma verdadeira coalizão. E até aqui nada, né? Não, relembrando o bolsonarismo. Ó, tá quieto. Nenhuma surpresa. Lula e o PT são incapazes de reconhecer que outras forças políticas podem governar pelo bem do Brasil. Assim que finalmente ganhou sua primeira eleição presidencial depois de 3 tentativas, Lula rasgou a fantasia de Lulinha Paz e Amor com a qual ludibriou o eleitorado em 2002 e tratou de responsabilizar a FHC pelos problemas do país que lhe cabia governar, acusando os tucanos de terem deixado a herança maldita, né? Aí vai, uma grossa injustiça em relação ao governo que estabilizou a economia, acabando com a inflação e foi exemplar na transição para o mandato de Lula, a despeito das inúmeras agressões que sofreu dos petistas. E nenhuma comparação com o Bolsonaro. Não, isso aqui, diferente de Bolsonaro, que na transição... Nada ainda do Bolsonaro. E eu tava aflito, cara, cadê a parte? Vai chegar aquela parte do Bolsonaro, que vai falar do Bolsonaro, que Bolsonaro é pior. A invenção da herança maldita é, portanto, o marco zero da guerra de Lula contra o Brasil, que não é petista. Desde então, nunca houve um instante de paz e ninguém foi poupado da era do PT. A insuspeita Marina Silva, trucidada pela campanha da Dilma na eleição de 2014, que o diga. O PT esteve no poder por quase 17 dos últimos 23 anos. Mesmo assim, Lula continua atribuindo a terceiros as crises que ele mesmo alimenta. E agora vai investir no discurso segundo o qual ele será o candidato contra o sistema. O Lula! Nome fantasia criado pelos populistas, à esquerda e à direita, para caracterizar um suposto conluio de forças políticas, econômicas e sociais que impediria o país de ser feliz. Para o petista, a política que ele frequenta há mais de 40 anos apodreceu. E, claro, apenas ele e sua grei permanecem puros e castos. Agora deve ser a parte que fala do Bolsonaro, né? E nada, gente. Eu tava nervoso. Eu falei, rapaz, o que é que o Estadão tá querendo falar, mano? Não é possível. Eis então que Lula... emplacar sua narrativa política de novo, conforme suas próprias palavras. Para resumir, o petista considera que se o eleitor levasse em conta somente as inúmeras realizações de seu novo governo, a eleição já estaria ganha. Mas como esse eleitor, segundo Lula, está sujeito às mentiras que a imprensa publica e a oposição comenta nas redes sociais a respeito de sua gestão, então será necessário mostrar-lhe a verdade, cujo monopólio Lula reivindica. De novo, na guerra de Lula não há disputa política. Isto é, não há contraste entre propostas para o país nem respeito por quem pensa diferente. O que há é a caracterização dos adversários como inimigos do Brasil. O Lula caracteriza os seus adversários como inimigos do Brasil. Nós precisamos ganhar as eleições para consolidar a democracia no país, declarou Lula, sugerindo mais uma vez que a sua derrota significará mais nada menos que o fim da democracia. E agora é o grande finale, porque essas duas linhas falam mais do que todo o texto.
A democracia não vai acabar se Lula perder a eleição. Tradução. Todo mundo sabe que o candidato é o Flávio. Se Flávio Bolsonaro vencer, a democracia não vai acabar. Pelo contrário. Mas o Brasil certamente será um lugar consideravelmente pior se ele ganhar. O Estadão deixa claro, Flávio Bolsonaro não apenas não representa o fim da democracia, mas representa um lugar consideravelmente melhor se ele ganhar. O Brasil certamente será um lugar consideravelmente melhor se Flávio Bolsonaro ganhar. É aquela coisa, é o apoio tímido. É o apoio tímido. Chegou o dia, gente. 12 de fevereiro de 2026. Esse dia é histórico, é histórico. É histórico. O Flávio trouxe esperança pro meu coração. Rapaz, Bolsonaro sendo solto até o final de semana, assim, eu vou ficar insuportável, viu? Eu espero ficar insuportável. Amanhã, deixa eu ver, que dia é hoje? Hoje é quinta, né? Amanhã ainda é sexta. Bolsonaro ser solto amanhã, pra mim pra casa, né? Eu vou ficar insuportável. Eu vou ficar. Eu vou acreditar que o Brasil é o país do futuro. Eu vou acreditar. E o Jair vai pra casa, no mínimo, porque é injusto demais. E assim que Flávio assumir, eu espero de verdade que, em primeiro lado do governo, todo mundo subir na rampa, sabe? Pacificação nacional. Todas as vítimas serão anistiadas. E no segundo momento, elas serão indenizadas por todo o sofrimento que elas passaram. Flávio Nantes Bolsonaro, incrível o que esse cara está se tornando, está representando, está plantando o coração das pessoas. Nunca esperei que ia ser o Flávio, que iria me trazer tanta felicidade, viu? Durmam com essa, velho. Ou acordem com essa, né? A democracia não vai acabar se o Flávio vencer a eleição. É só você trocar os termos. Você troca o Lula pelo Flávio. Porque a eleição é entre Lula e Flávio. Todo mundo sabe disso. Chegou o dia, viu? Chegou o dia. Ainda tem... Vamos um pouquinho mais. Vamos um pouquinho mais. Ontem, Flávio também sobreviveu no covil do André Esteves. Gente, o homem é brabo. O homem é brabo. Flávio compara Lula ao Palavelho, ataca Haddad e é aplaudido no BTG. Só que, além do aplauso, o homem é brabo demais, velho. Você colocou aqui esse recorte maravilhoso. Olha como o Flávio começa a responder a Amanda Klein. A Tsuka até comenta, né? Segundo Flávio, o futuro ministro da Economia e seu governo ainda não foi escolhido. Nomes que circulam na imprensa são especulações que apenas dão margem ao surgimento para narrativas de desistência, caso nenhum desses nomes seja escolhido. O momento que a plateia riu e aplaudiu, né? Vamos ver. Tem mais de um momento. Tem mais de um. O cara é liso. Joga e joga. Jogador. Escuta isso aqui, ó. Senador, quando é que o senhor pretende... Primeiro, qual o perfil do seu ministro da Fazenda e quando o senhor pretende fazer esse anúncio? Porque o seu pai antecipou bastante, né? O anúncio do posto Ipiranga, na época o Paulo Guedes. O senhor já está nessa busca? Não, eu conversei com o André Esteves aí, mas ele fez uma conta rápida e viu que o salário não valia a pena de ser ministro da Fazenda, aí ele não aceitou. Já brincou com o Dedé, né? Falou, eu chamei o Dedé pra você me melhor que não, velho. Não gostou do salário. Já quebrou, né? Desarmou todo mundo, aí todo mundo deu risada. E, gente, isso daí é uma coisa que eu não sei se ele faz de propósito ou não, mas qualquer curso de oratória que você fizer, eu nunca fiz nenhum curso, mas já ouvi isso daí ao longo da minha vida em algum momento, eu não sei. Sei que eu já ouvi e tá na minha memória que eu já ouvi que você chegar numa plateia e tudo mais, você chegar a fazer uma piada, o pessoal rir, descontrair, você ajuda você conseguir depois se conectar com essa pessoa e convencê-la, né? Você sabe, você pegou alguém que tá assim, ó, braços cruzados, chegou um lugar, tá todo mundo assim, sério, braços cruzados. Conforme você vai falando, você vê que a postura da pessoa vai mudando, o cara descruza os braços, você, opa, essa pessoa agora tá mais receptiva. Aí você pode pisar no acelerador. A pessoa, o bicho chegou, já botou o reizinho na roda. Dedé não quis ser meu ministro, pô, isso não ia ser o Dedé, né? Mas vamos continuar.
Tá rindo aqui. Mas é brincadeira, tá? Quem pensa começa a falar que eu convidei o André Esteves, é só brincadeira, tá? Bom, para descontrair. Não, olha só, eu acho que tá muito cedo para falar disso ainda. A imprensa tem especulado aí o Mansueto, o Roberto Campos Neto, alguns já até... Não, peraí que o Mansu é nosso aqui, não vem não, senador. Não, mas eu tô falando o seguinte, eu não conversei com nenhum deles sobre isso, tá? São nomes excepcionais, eu acho que podem contribuir muito pro nosso Brasil, mas nome é uma coisa que a gente vê lá pra frente só. Eu não vou aceitar ninguém, tem que ser no mínimo igual o Paulo Guedes. Então, olha, já viu que subiu a régua, né? Agora, podem ter uma certeza, Amanda, vai ser muito melhor que o Haddad. Até porque tem que ser um economista, né? A pessoa tem que entender de economia para ser ministro da Fazenda, de economia. Mas quando o senhor pretende anunciar, senador? O senhor já tem mais ou menos uma ideia? Não tem prazo, deixa eu aproveitar a oportunidade, porque eu vejo uma certa maldade quando uma parte da mídia quer ficar especulando nomes. Eu não comecei com nenhum deles, mais uma vez, são pessoas excepcionais. Daqui a pouco vai ter uma narrativa de que as pessoas não estão aceitando caminhar comigo nesse projeto de resgate do Brasil, como aconteceu com o Paulo Guedes lá atrás. Então não tem prazo para acontecer, não tem nome para ser colocado ainda. Óbvio que eu estou conversando com várias pessoas, tenho uma admiração por muita gente que está ainda de bastidor me ajudando e me ensinando muita coisa sobre economia, mas, mais uma vez, podem ter certeza que vai ser alguém que vai dar previsibilidade para o nosso país e que vai fazer com que o Brasil seja novamente um ambiente atrativo para quem queira empreender. Respondeu o que tinha que responder. Pronto. Essa parada do ministro da Economia não é pouco, não. A galera quer tutelar o governo do Flávio a todo custo. Tava ali a Bloomberg. O pré-candidato Flávio Bolsonaro apresentou-se como alternativa pró-mercado a Lula em evento repleto de investidores, mas ofereceu poucos detalhes sobre seus planos ou como os concretizaria. Já tá reclamando já. Por outro lado, Lula gostou de ver André Esteves elogiar a economia. Dedé disse que a economia no Brasil não é terra arrasada e está com números favoráveis a Lula, né? É fofo demais. E aí, pra encerrar o vídeo, tem mais coisa. Não, vamos mostrar esse aqui também. Vamos mostrar os dois. A Amanda Klein tentou colocar o Flávio na pegadinha e, na boa, viu? Falou como estadista, mostrando que é Brasil em primeiro lugar. O senhor citou o governo dos Estados Unidos. O senhor espera apoio do presidente Donald Trump à sua candidatura? Ele tem se aproximado do Brasil, né, institucionalmente, do Lula. Tem uma viagem prevista agora do governo em março para os Estados Unidos. O senhor espera algo mais direto, algum tipo de apoio mais direto? Eu não digo apoio porque não vai ter nenhum país interferindo na eleição aqui no Brasil. Ele pode ter uma torcida, pode ter a preferência dele, mas, Amanda, o Trump olha para o mundo colocando em primeiro lugar os interesses dos Estados Unidos, dos americanos. E o presidente da República aqui tem que olhar para essa relação com os Estados Unidos, sempre buscando o que for melhor para os brasileiros. Eu não vou ter problema nenhum de sentar com todas as potências, porque eu vou ser pragmático. Eu tenho que sentar com os Estados Unidos, eu tenho que sentar com a China, eu tenho que sentar com Israel, eu tenho que sentar com o mundo árabe, eu tenho que mostrar para a Europa que o Brasil tem um grande potencial, né, para ampliar as nossas relações comerciais. Aquele exemplo que eu dei, por exemplo, com relação à energia, com relação à infraestrutura, com relação à tecnologia. Então, assim, eu só espero que o Lula não continue, não tome uma cachaça antes de ir para um encontro como esse e falar abobrinha e ficar arrotando o sentimento anti-americano ao invés de defender os interesses brasileiros. Vou conversar com todo mundo, irmão, e colocar o Brasil em primeiro lugar. O meu estadista Flávio Bolsonaro tá louco, velho. E aí, pra gente terminar mesmo, esse último recorte aqui, a Atsuki fala assim, ó, a colunista do Valor Econômico, eu acho que é a Maria Cristina Fernandes pela voz. Acerta eu dizer porque Bolsonaro, né, o bolsonarismo apostou no Flávio e também reconhece que com a entrada de um candidato bolsonarista, a gente de uma terceira via, velho, se desfizeram. Agora percebam como ela se refere ao julgamento de Bolsonaro, né? Foi um alvo de um tribunal que se excedeu. A verdade é que todos sabem da arbitrariedade e erros do julgamento, mas o importante era retirar do jogo um único líder da direita. As vulnerabilidades do Flávio e sua força na corrida eleitoral caminham lado a lado. Será previsível cobrá-lo por situações durante o governo Bolsonaro, uma vez que ele representa o símbolo do antipetismo. Pra gente encerrar, vamos ver aqui.
de setores empresariais, do sistema financeiro, por parte da imprensa e de setores da opinião pública que queriam sim um nome da chamada terceira via para romper com essa polarização do petismo e do bolsonarismo. Mas o problema é que o Tarcísio nunca existiu eleitoralmente sem o Bolsonaro. Ele nunca poderia ser esse nome de terceira via, na verdade. Ele se elegeu o governador de São Paulo com apoio decisivo do Bolsonaro e ele terá o apoio também do bolsonarismo se quiser se reeleger. Como este apoio para se candidatar à presidência da República não veio, ele simplesmente não foi o candidato. É simples assim. E o bolsonarismo ficaria relegado a um espaço, ao nicho, digamos assim, de extrema-direita. Candidatura Flávio coloca o bolsonarismo no eixo da oposição a Lula. E aí você me pergunta, o que aconteceu com a rejeição ao Flávio, que estava tão alta? Eles decidiram manter o Flávio, apesar de toda a rejeição. Bem, a rejeição do Flávio, quando ele se lançou, estava ali no pico, porque, vamos lembrar, coincidiu com o fim do julgamento, com a prisão do Bolsonaro, um momento em que toda a trama golpista foi trazida de volta. E o bolsonarismo, a despeito de tudo isso, apostou no Flávio. Por quê? Porque apostou que sem uma terceira via, sem o Tarcísio, um grande contingente da direita e até do centro antilulista iria com o Flávio mesmo, a despeito de todas as objeções, porque simplesmente não quer votar no Lula. E o que a gente está vendo agora é a candidatura do Flávio como representante de um ex-presidente que, digamos assim, foi alvo de um tribunal que se excedeu. Existe hoje a possibilidade de você viabilizar um nome de terceira via, um nome da direita, que se quer dar o nome de terceira via sem o apoio do Bolsonaro? Existe, porque o que as pesquisas mostram é que essas duas bandas estão cristalizadas. Sim, existe aquele percentual que disse que não gostaria de votar em nenhum nem no outro, mas na presença de um candidato bolsonarista, essa nuance se desfaz. Então, há empecilhos importantes à viabilidade de um candidato. O Flávio Bolsonaro, se você tivesse que apontar uma vulnerabilidade do senador Flávio Bolsonaro e uma vantagem competitiva de Flávio Bolsonaro, você apontaria que elementos? Vulnerabilidade, vamos começar por ela. Ele terá que responder pelo governo Bolsonaro. O bolsonarismo não é exatamente a defesa do governo Bolsonaro, mas é um ideário antilulista, certo? Mas, sendo filho do ex-presidente, é inevitável que ele tenha que responder pelo governo Bolsonaro, que o eleitorado vai ser relembrado da pandemia, vai ser relembrado da tentativa de golpe, vai ser relembrado do tarifaço. Tudo isso vulnerabiliza. O que seria a força do Flávio? Não dá para subestimar a candidatura dele, porque a força do antilulismo no Brasil só pede hoje para do lulismo. Esta é uma campanha aberta, completamente aberta ainda, com ferramentas ainda mais sofisticadas de inteligência artificial, com um Tribunal Superior Eleitoral a ser presidido pelo Cássio Nunes Marques, ministro indicado por Jair Bolsonaro, que apresentou uma proposta de regulamentação das eleições com liberou geral na propaganda negativa contra governos, contra o impulsionamento dirigido contra governos, e um liberou geral também nos perfis que não sejam criminosos. Se não é criminoso, irmão, vai poder falar. Cássio não vai censurar ninguém, diferente do que foi 2022. Eita! Enquanto a República treme, o bolsonarismo ri. É brincadeira isso, né, velho? A gente tá sempre do lado certo da história, né? Incrível. Incrível. Já tinha umas coisas pra falar, né? Algumas coisinhas curiosas. Um complemento do vídeo de ontem. Vai ficar pra amanhã, eu sabia que não ia tempo de comentar hoje. Se der, né, amanhã, vamos ver o que o Banco Master vai nos reservar. O dia hoje vai ser cheio. Com certeza amanhã o editorial do Estadão vai ser sobre isso. Acho que o editorial da Globo também vai abordar. Acho que todos os editoriais hoje. Essa do Master foi demais, foi muito fora da curva, né? Maravilhoso. Eu fico por aqui, eu vou mandar todos esses vídeos que eu dei play lá no Telegram. Tu pode baixar, ouvir de novo, mandar pros teus amigos, converter petista. E se gosta do meu trabalhinho e quiser ajudar um pouco mais, pode ser membro do canal, tem um botão de valeu, tem o Patreon na descrição e tem o Atlas Brasileiro, kimpaim.com, sem BR, onde tudo está sendo registrado, tintim por tintim, para nada ficar de fora. Inclusive agora, período eleitoral, né, o Atlas ele é muito bom para você recuperar todas aquelas falas do Lula, porque tá lá, tudo separado já, né, normalmente tem um subtema que eu sempre tentava colocar o mesmo tema quando aparecia muita confusão, que era assim, era pérolas lulistas ou pérolas picanhescas. Se você clicar nesses subtemas em cada data, pode ter certeza, vai ter os absurdos que o Lula falou naquele mês, possivelmente vão estar naquele subtema. Só se for uma coisa muito específica, o Lula foi uma coisa de economia que foi tão grande que virou uma crise, sei lá, PIX, aí tá, aí entra dentro do tema do PIX maior, porque tá no contexto maior. Mas essas falas absurdas do Lula, vão estar lá, pérolas picanhescas. Tá lá o acervo, para vocês agora usarem e abusarem
e fazer uma campanha que o Lula nunca viu na vida. Ele se arrepender de ter ousado a disputar. Vejo vocês amanhã e fiquem com aquele grande beijo, abraço, tamo juntos. Valeu, meus amigos.